Sim, hoje a gente vai continuar falando sobre os adolescentes mais dramáticos da Netflix. Vamos falar sobre Barraca do Beijo 2. Eu tô fedendo? Não, tá de boa. Show. Barraca do Beijo 2 foi lançado no ano de 2020 e continua a história da Ellie, porque no primeiro filme ela terminou junto com Noah, mas os dois tiveram a ideia mais idiota do mundo moderno, o namoro à distância. Então é claro, a gente vai adentrar nessa história pra gente ver quem é que ganha esse cabo de guerra, quem vai ser corno primeiro. E é claro, se eu tô falando aqui que a gente vai falar sobre Barraca do Beijo 2, é porque eu já fiz o vídeo de Barraca do Beijo 1, então eu vou deixar o link nos cards e tu assiste pra não se perder na história, beleza? E pra entender melhor o que vai acontecer aqui na continuação, vamos pra nossa sinopse. Em seu último ano na escola, Ellie precisa lidar com um namoro à distância com Noah, mudanças na amizade com Lee e uma paixão inesperada. Exatamente. Como eu já falei aqui, a história vai virar um cabo de guerra pra ver quem é que vira corno primeiro. E também, é claro, a gente vai ter mais regras, mais perturbação com Lee e também com a namorada dele. Mas dessa vez é culpa da Ellie, porque como o namorado dela tá distante, ela gruda nos dois igual carrapato e não deixa eles terem um encontro nunca. Mas antes de entrar fundo nessa história, eu preciso te pedir pra deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos. E eu também quero agradecer aos membros do canal, que fazem com que esse canal continue de pé e patrocinam o nosso conteúdo. Então, se você gosta do canal, cogite virar membro para ter vários benefícios e principalmente para ajudar o canal a se manter. E se quiser trocar uma ideia comigo, é só me seguir no Instagram e mandar uma mensagem porque lá eu respondo todo mundo. Beleza? Dito isso, o segundo filme de Barraca do Beijo começa exatamente onde terminou o primeiro, com a Ellie na moto, depois de se despedir do Noah. E ela conta o que seus dois fizeram no verão, no meio tempo que eles ficaram juntos, até o momento que eles vão embora. E para resumir, eles passaram o verão inteiro tendo encontros e fazendo coisas que eu não posso narrar no YouTube. E depois, eles se despediram. E antes do Noah ir embora, ele falou pra Ellie que ele queria muito tentar um relacionamento à distância. A Ellie aceitou, e logo depois, ela mesma conta que ela fez a coisa mais madura que ela podia fazer. Ela começou a ignorar o Noah. Ô Ellie, a coisa mais madura é chegar e falar pro cara: olha, eu não quero ter um relacionamento à distância. Eu acho estranho, eu acho bobo, eu acho que você é corna. Mas não, ela só começou a ignorar o cara. E ela fala que é a coisa mais madura a se fazer, sendo que é o completo oposto de ser maduro. E a Ellie continua contando o que ela fez no verão. E ela basicamente passou muito tempo com o Lee e com a namorada dele. E aqui a gente tem uma nova regra, a regra 19. Sempre frequente a mesma faculdade do seu melhor amigo. E vocês querem apostar quanto comigo que esse aqui é o grande problema do filme? Esse filme aqui vai girar em torno de ser corno, de quebrar as regras e da Rachel ficando mordida com a Ellie. E tem a barraca, que é o lugar onde alguém sempre é corno ou quebra uma regra. E no final do verão, a Ellie continua sendo madura, né, aos olhos dela, e ignorando o Noah. Então o cara fica atribulado e fica sem entender o que tá acontecendo. E a Ellie então se prepara pro seu último primeiro dia da escola. E dessa vez ela vai de saia porque tanto faz. Um cara pegou na bunda dela no filme passado, mas aqui ela tá de boa, sem traumas, tranquilidade. E a gente vê o Lee, que veio buscar ela pra ir pra escola. E depois ele vai buscar a Rachel. E logo de início a gente já tem um problema, porque a Ellie tá acostumada a ir sempre no banco da frente. E a Rachel, que é a namorada do cara, vai ter que ir atrás. E ela fica altamente incomodada. Mas todo mundo aqui é meio sem noção e eles fingem que não tá acontecendo nada. E os três chegam na escola e a Ellie já estranha porque todo mundo tá cochichando na frente dela. E o papo é que todo mundo acha que ela e o Noah terminaram, o que é meio que verdade, mas tu não pode terminar com alguém que não fala contigo. Então eles estão juntos, só que o Noah não sabe que ela tá agindo como se eles não tivessem, entendeu? É meio estranho, mas é isso aí. E aqui a gente volta aos dias normais de escola. Adolescentes sendo adolescentes, mas o mais importante aqui é que a Ellie recebe uma ligação do Noah fingindo que é o pai dela, porque esse é o único jeito que ele encontrou dela atender a ligação. E o Noah pergunta por que diabos ela parou de responder ele. E aí ela diz que ela tá tentando só ser madura e não dar uma de namorada grudenta. E ela explica que ela queria dar espaço pra ele poder se descobrir e entender se é realmente isso que ele quer. Só que aí é meio complicado, né, Ellie? Uma coisa é tu dar espaço, outra coisa é tu ignorar o cara completamente. E o Noah fala que ele não quer espaço, ele quer falar com ela o tempo inteiro. E agora vai ser o oposto do que tava sendo, porque os dois vão se falar o tempo todo sobre tudo e vão encher o saco um do outro. A Ellie e o Lee vão apresentar ideias para arrecadação de fundos pra escola. E esse ano, é claro, a ideia deles é uma Barraca do Beijo 2. Só que do nada, todo mundo começa a falar que vai ser muito difícil superar a Barraca do Beijo 1, porque no ano passado tinha o Noah e ele era a atração principal. E ainda por cima, a barraca fez muito sucesso. E agora me diz, onde é que eles viram isso aí? Eu tô vendo o filme sozinho, é? Tipo, eles não viram o que aconteceu no primeiro filme? Porque se eu bem me lembro, quase ninguém queria participar da barraca e o Noah participou como pagante. E ele acabou beijando a Ellie. E ainda teve o Lee, que teve que passar por isso aqui. Esse é o Lee Flynn. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não.
Mas beleza, bora fazer igual o filme e fingir que a primeira barraca do beijo deu muito certo. E a gente segue em frente, beleza? O Noah conversa com a Ellie e ele fala que ele tá com muita saudade dela. E pergunta como é que vão as inscrições pra faculdade. Então ele pede pra ela se candidatar à faculdade de Boston. Mas é claro, uma das regras é que a Ellie e o Dee vão ter que fazer faculdade no mesmo lugar. Mas mesmo assim, a Ellie vai se candidatar a uma vaga em Harvard. E ela vai cursar na universidade que aceitar ela, porque ela acha que ela não tem capacidade pra ser aceita pelas duas. Então quem vai tomar a decisão é o destino. Ela vai falar com o orientador da faculdade e ele fala que a dissertação dela tá um porre. Então é bem provável que ela não consiga ser aceita nem numa faculdade particular EAD pro curso de youtuber. E eu não tô brincando, essa faculdade existe, cara. Eu tava na rua e eu vi uma placa anunciando curso de faculdade de youtuber. Por favor, se tu já viu esse curso por aí, comenta aqui embaixo. E se tu já fez esse curso, por favor, eu preciso falar contigo. E a Ellie vai no parque jogar com o Dee e ela pergunta pra ele se ele já viu o novo cara. E ele fala que o novo cara se chama Marco e que ele é devastadoramente bonitão. Até dizem que ele é mais gostoso que o Noah. Isso é loucura. Sem comentários, cara. Sem comentários. E o Dee vê que alguém bateu o recorde deles naquela máquina de joguinho de dança. E o nickname do cara é MVP. E a Ellie pensa que essa sigla significa Minas vão pirar. Como assim, cara? No mundo que eu vivo, isso aqui significa jogador mais valioso em inglês. Como assim Minas vão pirar? Por que as minas vão pirar contigo jogando um joguinho de dança? Então ela e o Noah decidem que vai recuperar o primeiro lugar a qualquer custo, porque ele não tem mais o que fazer. E de volta à escola, uma garota vai falar com a Ellie e diz que alguém fez um vídeo do cara novo malhando. E me diz, como assim alguém gravou o novo cara da escola malhando? Como isso aconteceu? E beleza, eu só sei que o começo do filme inteiro é uma farofa pra esse cara. E pior, a Ellie vê o vídeo e ela começa a babar e quase se esfrega no celular. Será que dá pra lavar jeans nesse tanquinho? Fala mais. E o problema é que ela ativa o microfone da escola e todo mundo escuta o quanto ela acha esse cara gostoso. E o Dee sai correndo pra tentar desligar o microfone, só que ele não consegue. Ele chega atrasado. E toda a escola escutou o mini discurso dela sobre o quanto o cara é bonito. E a escola toda fica zoando a Ellie por ela ficar babando no cara. E quando ela vai falar com a Rachel e com o Dee, ela continua falando dele. E aí, o próprio Marcos aparece pra se apresentar e dar uma zoada nela também. Tô com um pouquinho de fome, então eu vou lá encher o meu tanquinho. E o Noah manda um pacote pra Ellie lá de Boston. Ele manda um moletom e uma passagem pra ela poder visitar ele. Então ela se arruma e fala pra ele que se candidatou a algumas faculdades, incluindo Harvard. O Noah fica altamente animado com a notícia, mas no meio da chamada de vídeo, os colegas de faculdade dele aparecem, porque eles estão lá pra levar o Noah pra sair. E até aí, tudo bem, tudo na tranquilidade. Só que então aparece uma garota, o que deixa a Ellie atribulada, porque a cabeça dela começa a coçar e ela vai stalkear a mina. E descobre que a mina participou de Arqueiro Verde e que ela também participou de Lenda da Manhã. E era importante no Arrowverse. E sim, eu sei disso porque eu assisti todas as séries do Arrowverse. E eu acho que o Arrowverse foi muito injustiçado. Claro, tinha um bocado de roupa estranha, era novela de vez em quando, mas pelo menos eles terminaram de fazer as coisas. Não é igual a DC do cinema, que cancela tudo o tempo inteiro. E quem diria que eu tá falando disso aqui em Barraca do Beijo? Não tem nada a ver, né? Mas agora tem tudo a ver, que é a mesma atriz. Mas voltando, ela percebe que essa mina aqui não se encaixaria no elenco de feios. E descobre também que ela é rica pra cacete. E aí tudo piora na cabeça dela, porque ela fica com certeza absoluta de que ela vai ser corna em algum momento. A Ellie decide que ela vai fazer de tudo pra ficar com o Noah. E pergunta pro pai dela se eles podem bancar uma faculdade, só pra saber se teria condições. Então daí, ela se lembra que ela é pobre e fica com a mesma cara que todo pobre fica quando lembra que é pobre. Eu mesmo faço essa cara aqui umas 5 vezes no dia. E no outro dia, todo mundo aqui vai participar de umas atividades com a galera da turma. E até aí, tudo bem, tudo beleza. Mas a Ellie e o Dee ficam o tempo inteiro falando de fazer várias coisas juntos. E eles falam de várias regras. E a Rachel começa a ficar incomodada, porque a Ellie vive grudada neles. Porque assim, no primeiro filme, quando a Rachel e o Dee começaram a ficar juntos, eles faziam várias coisas sozinhos, porque a Ellie tava namorando escondido com o Noah. Então, a Ellie e o Dee não passavam tanto tempo juntos. Só que agora, ela tá sendo uma baita de uma empata foda. Então, por causa disso, a Rachel fala que ela não tá se sentindo muito bem e vai embora. E o Dee deixa ela ir embora. Ele continua o passeio dele com a Ellie e eles encontram com o Marcos, que tá tocando violão na rua porque ele é um cara latino e os filmes americanos adoram ver latino tocando violão. E é muito engraçado porque, aparentemente, esse cara aqui aprendeu a tocar violão. Só que ele aprendeu muito pouco. Tanto que ele sabe fingir muito bem que ele toca violão. Ele faz até mais notinhas. Mas isso que ele tá tocando não faz nenhum sentido pra música que ele tá dublando. E não tem nada de mal, tá? Eu só achei curioso. Porque eu gosto de ficar vendo se os atores aprendem a pelo menos fingir que sabem fazer as coisas que tem que fazer no filme. Tipo a Ellie, que no primeiro filme jogava bola. Algo que nem aparece mais. Só que claramente ela não sabia nem correr. Então a Ellie começa a ficar rabiando pro Marcos. Então é assim que passa as sextas-feiras? Impressionando as meninas de Santa Mônica com seu violão? Se você quer dar, você fala. O Dee fala que a Ellie
devia chamar ele pra participar da barraca do beijo. Mas a Ed fala que isso não vai rolar. E ela fala isso como se ele tivesse falado pra ela beijar o cara, sendo que é só pra convidar o cara pra participar de uma arrecadação de grana. Qual que é o problema? A Ed e o Lee vão pro parque, onde eles ficam jogando aquele joguinho de dança, e lá eles veem que o MVP ultrapassou eles de novo. E é claro, eles ficam a tarde inteira jogando pra recuperar o recorde, porque isso é o que mais importa aqui no filme, né? O joguinho de dança. E logo depois, a Ed vê que vai ter um concurso do joguinho de dança e que o vencedor vai levar $50 mil. E ela logo pensa que esse dinheiro pode servir pra ajudar a cobrir a despesa da faculdade, lá em Boston. Ou em qualquer lugar, né? Porque dinheiro é bem-vindo. Ainda mais $50 mil. E então, ela convida o Lee para participar e ajudar ela a levar essa grana pra casa. E se tu tá se perguntando se ela vai dividir o prêmio, a resposta é não. Porque o Lee aqui é um filhinho de papai e tem muita grana. Então, ele vai participar só pela diversão. Só que não vai ser tão divertido, já que a Ellie vai arrancar o couro deles com vários treinamentos. E assim, eu não acho que a Ellie é obrigada a ir pra mesma faculdade que o Lee, mas ela mente pro cara dizendo que ela vai e que ele precisa se esforçar pra ajudar ela a ganhar o dinheiro pra poder pagar a faculdade. Então o Lee tá pensando que se ele não se esforçar, eles não vão estudar junto. Então o cara se esforça pra cacete, sendo que ela não vai estudar com ele nem se ela ganhar 3 vezes. Mas nisso, o Marcos entra no lugar e o Lee fala com ele e diz que precisa muito que ele participe da barraca do beijo, porque assim eles vão ganhar muita grana, porque todo mundo vai querer beijar o cara. Ele diz que ele não tá muito afim, mas se ele perder pra eles em qualquer jogo, ele vai poder conceder esse grande favor. E adivinhe, qual que é o jogo que ele escolhe? Sim, o joguinho de dança. E aqui a gente descobre que o Marcos é o MVP, um dos melhores jogadores de todos os tempos do joguinho de dança. Mas mesmo ele sendo muito bom, a Ellie consegue vencer ele, porque ela é melhor. Então ele não tem escolha. Ele vai ter que ficar na barraca, esperando várias minas pagarem pra beijar ele. Coitado do Marcos, né? E depois de conseguir o Marcos e as garotas MG pra barraca do beijo, a Rachel vira pro Lee e pergunta se ele acha que a Rachel toparia participar da barraca do beijo. Qual foi, Ellie? Tu não lembra que a última pessoa que ela beijou na barraca do beijo, ela começou a namorar? Tu já tá afim de acabar com a alegria do moleque? E realmente, a alegria dele acaba, porque nessa hora, o Lee se lembra que ele já marcaram de sair com a Rachel. Então ele aparece lá, totalmente atrasado, e leva uma bronca, porque ele só quer andar com a Ellie o tempo inteiro. Mas pra sorte do Lee, agora a Ellie vai desgrudar, porque ela tá indo ver o Noah em Boston. E ela tá indo lá principalmente pra saber quem que é a mina que tava no quarto dele na outra noite. Então, inicialmente, ela chega lá, é uma alegria, um amor, uma festa, vários passeios, e tudo isso em formato de um videoclipe. E no fim disso, é claro, a gente tem cenas que eu não posso narrar no YouTube. E depois disso, a Ellie vai conhecer todos os amigos do Noah. E sim, ela descobre quem é a mina que tava no quarto dele. E ela vê que todos os caras ficam babando em cima dela. E a gente vê também o Noah cumprimentando ela. Ai, aí, bonitão. Você tá linda. Obrigada. E pô, eu não sei vocês, mas esse negócio de bonitão aí, na minha opinião aí, já tá aparecendo um pouquinho do chifre já, pô. E a Chloe conhece a Ellie, e a primeira coisa que ela fala pra namorada do cara é isso aqui. Ele obedece bonitinho, então eu mantenho ele por perto. Cara, por que ninguém age como uma pessoa normal nesse filme? Não tem condição, cara. Como é que isso aqui é a primeira coisa que ela fala quando ela conhece a namorada do amigo dela, mano? E beleza, mesmo rolando isso aqui, o clima continua de boa, e todo mundo escuta a história da Chloe e fica lá, se divertindo e rindo. Então, a Ellie fala que eles precisam ir embora, porque no outro dia ela tem várias entrevistas pra universidade. E ela vai na entrevista e faz de tudo pra agradar. E a recrutadora fala pra ela que ela precisa ser ela mesma, que sendo ela mesma, ela vai conseguir ir muito longe. E que conselho de merda, hein? Todo mundo sabe. Pra passar em entrevista, tudo que tem que fazer é puxar o saco. E puxar o saco extremamente, porque os puxa-saco vão muito longe da vida. Eles são os verdadeiros vencedores. Aí ele volta pro quarto do Noah e lá ela acaba achando um brinco. E é claro, ela fica achando que esse brinco é da Chloe. Então ela não vê outra alternativa a não ser inventar uma desculpa e meter o pé pra casa. Até porque logo depois disso, ela vê várias mensagens da Chloe falando sobre tomar banho. Então, né, a cabeça dela começa a coçar ainda mais. Ela volta pra casa e no carro ela tem uma conversa com o pai. E o pai dela fala pra ela que ela não pode mudar tudo da vida dela por causa de um romance. Mas quando ela tá no quarto, o Noah liga pra ela e pergunta o que foi que aconteceu. Ela inventa uma desculpa dizendo que ela viu que ele tava muito feliz e se dando bem, que tava tendo várias amizades. E o Noah fala pra ela que ele e a Chloe são só amigos. E nisso, a Ellie decide acreditar nele. E agora os dois estão bem de novo. Só que assim, a gente vê que depois que o Noah desliga o telefone, a Chloe aparece e os dois vão sair juntos. E voltando pra disputinha de jogo de dança, a Ellie e o Lee continuam ensaiando. E os dois conversam sobre o Noah e sobre a Rachel, mas na verdade eles nem conversam direito, porque ninguém conta pra ninguém o que tá acontecendo. Principalmente o Lee, que não fala pra Ellie que ela tá igual um carrapato enjoado. E os dois continuam dançando e dançando, mas aí o Lee acaba se machucando. E isso faz com que ele fique fora da competição. Odeio te decepcionar. Você já vem me decepcionando a vida inteira.
Mas a Ellie vai arrumar um outro parceiro. Exatamente, o nosso comedor de casadas aqui, o Marcos. O Dee fala pro Marcos que a Ellie quer muito que ele participe. E consegue convencer o cara. Sendo que ele podia só falar: irmão, tu tá afim de dançar e ganhar $50 mil? E o cara já ia na hora. Na verdade eu não sei, né? Porque a Ellie não tá muito afim de dividir o prêmio. Mas o Marcos deve ser rico aqui também. Todo mundo é rico nesse filme. Menos a Ellie, coitada. Mas beleza. O Marcos vai lá treinar e fazer esse grande favor pra Ellie. Só que a Ellie fica perturbando, porque ela quer que tudo seja do jeito dela. Mas depois a gente fala disso. No outro dia, o Dee usa o microfone da escola pra pedir desculpa pra Rachel. E ele fala na frente de todo mundo que ele ama ela. A Ellie fica toda orgulhosa e mal sabe ela que os dois estão brigando por causa dela. Porque ela é enjoada. Ainda mais porque o Dee mente pra Rachel, dizendo que ele conversou com a Ellie e que ela vai sim dar espaço pra eles. Mas tudo que ele fez foi jogar ela pra cima do Marcos e torcer pra ela mudar de namorado e passar mais tempo com o Marcos do que perturbando os dois. As garotas da OMG vão falar com a Ellie e com o Dee. Aí elas parabenizam o Dee pela coragem e pelo gesto romântico que ele fez, mas elas viram pra Ellie e dizem que é uma pena que o Noah tenha trocado ela por uma supermodelo, que no caso é a Chloe. Isso deixa a Ellie muito pensativa, então ela liga pro Noah e conta que ela achou um brinco no quarto dele e que ela ficou pensando que era da Chloe. Mas o Noah vira pra ela e fala apenas confia. E incrivelmente, ela confia. Às vezes, ter fé é a única coisa que você pode fazer. Sou um corno conformado, né? Dá conta de ninguém. Quem tem inveja de mim, venha ser corno também. A Ellie continua ensaiando com o Marcos e ele diz pra ela que ela tá muito presa à coreografia. Então ele sugere que os dois se soltem mais. E daí, ele manda os Paranauê muito doido, porque ele fica dando um bocado de mortal ao invés de fazer a dancinha lá, o jogo. Mas por hora vai impressionar, então tá valendo. No outro dia, ela vai pra escola e ela vê que na verdade o Dee não tá com o pé batido. Ele só tava fingindo. Ela fala com ele e diz que sabe de tudo. Só que ele diz que ele só fez isso porque sabia que ela ia ter uma chance melhor com o Marcos. Mas todo mundo aqui sabe que ele fez isso só pra ela parar de perturbar o cara. Mas agora, a Ellie sabe a verdade e por ela tudo bem, porque realmente o Marcos dança melhor que o Dee. Só que agora ela vai ficar grudada com a Rachel e com o Dee de novo, porque ela acabou de pensar numa ideia pra fantasia de Halloween dos três. A Ellie liga pro Noah e por algum motivo esse otário aqui não levou o celular. Ele saiu e deixou o celular em casa. Daí o amigo dele atende e pra mim essa situação aqui é inconcebível. Não tem como adolescente sair de casa e não levar o celular hoje em dia. Ainda mais pra um show, como é que ele vai bater foto das coisas? Mas enfim, o papo é que esse amigo dele atende e diz que o Noah foi pro show com a Chloe. E a gente volta a estaca zero. E a Ellie tá desconfiando do Noah de novo, porque sinceramente não tem como não desconfiar. O cara dá todos os sinais de que ele tá traindo ela. E daí ela vai treinar pra competição, junto com o Marcos. E ela esculacha o cara. Ela diz que ele tá fazendo tudo errado e que se ele não levar a sério a competição, é melhor ele não participar. E o Marcos fala pra ela que ele tá se esforçando. De graça ainda. O cara tá usando cada hora do dia livre dele pra ajudar a Ellie. E de novo, de graça. Porque o combinado é que os $50 mil vão ficar todos pra ela. O Marcos diz que eles precisam se divertir, porque senão isso vai aparecer na nota do juiz. Daí ele mostra um vídeo dela dançando com uma cara de cu com um câimbra horrível. E os dois vão dar uma passeada, pra esparecer um pouco, e o Marcos diz que ela se cobra demais, mas que admira ela porque ela sabe o que ela quer e corre atrás. Então a Ellie fala que admira ele também, porque tudo que ele quer é ser feliz. E é claro, começa a pintar um clima aqui, até porque o Marcos fala pra ela que se ele encontrasse uma pessoa que fosse bonita, legal e que gostasse das mesmas coisas que ele jamais deixaria a pessoa se sentir mal. Então ele saca o violão e parece muito que ele vai tocar uma música muito foda, que vai exemplificar tudo que ele tá falando, mas ele solta os acordes e faz só um Que cara mais engraçado. Aí ele volta pra casa e recebe uma ligação do Noah. Ele fala que ele saiu ontem e que esqueceu o celular. Mas aí ele pergunta pra ele com quem é que ele foi no show. E o Noah mente dizendo que ele foi com os caras da turma. O que deixa a Ellie mais desconfiada ainda de um chifre. No outro dia, o Dee e a Ellen estão esculpindo uma abóbora. E a Rachel chega. E ela fala que ela pensou que esse carrapato enjoado da desgraça aqui não ia estar com eles hoje. Ela pensou que ela ia poder ficar um pouquinho sozinha com o namorado. Acho que já podemos ir, então. Pra onde a gente vai? Vai te fuder, velho! Então, como a Ellie não desgruda por nada, eles vão junto numa festa fantasia. E pra piorar tudo, o Dee e a Ellie vão com fantasias combinando. E o patetão do Dee esqueceu de avisar a namorada dele. Então lá dentro, a Ellie vê o Marcos cantando e ainda dança uma música lenta com ele. E é claro, de novo aqui rola um clima. E os dois quase se beijam. Mas calma que não é agora que vai rolar esse beijo. E pô, esse filme aqui tem a missão de avacalhar com a cara da Rachel de todas as formas possíveis. Porque ela tá lá no baile com o namorado dela e ela tá totalmente jogada de lado. E tem uma hora que toca uma música na festa e o Dee e a Ellen mandam todo mundo se afastar porque eles mandam uma coreografia. E o fato é que ele se diverte muito mais do lado da Ellie do que do lado da namorada. A menina tá totalmente aqui de figurante. E pra piorar ainda mais, quando a Rachel vai ficar sozinha, chateada num canto, quem vai lá falar com ela é a Ellie. E não o Dee, o que deixa ela ainda mais atribulada, porque a Ellie não desgruda nem quando ela tá mordida, com a própria Ellie. Então ela grita com a Ellie, na frente de todo mundo, dizendo que com ela por perto, não tem como ela passar um tempo com o namorado dela. E ela diz que o Dee pediu pra ela dar um tempo. E mesmo assim, ela não
não dá. E todo mundo aqui sabe que o Dee não pediu nada. Mas, pô, não dava pra se tocar um pouquinho, não? E o Dee deixa a Rachel esculachar a Ellie e finge que realmente ele falou alguma coisa pra ela. E tudo aqui vira um barraco. O barraco do beijo. Não, esquece. E no fim de tudo isso aqui, o Dee ainda vai falar primeiro com a Ellie e deixa a Rachel de lado. Pô, irmão, qual foi? Tu é muito cabaço, cara. E depois de toda essa treta, a Ellie finalmente consegue dar um tempo pro casal, porque ela passa mais tempo treinando pro concurso de joguinho de dança, e a Rachel e o Dee finalmente ficam juntos. E lá em Boston, a Chloe e o Noah estão ficando cada vez mais próximos. Então, certo dia, a Ellie recebe uma mensagem do Noah, e nisso ela vai dar uma stalkeada no Instagram da Chloe, pra ela ter certeza se o brinco era da Chloe mesmo. E aí tu me fala: Como é que ela vai descobrir se o brinco é da mina, sendo que ela vai ver várias fotos? Quais são as chances da mina aparecer com o brinco nitidamente? Isso não faz nem sentido. eu sei, né? Mas é exatamente isso que acontece. Então ela vê o brinco com a Chloe e ela fica extremamente triste e deprimida. E ela continua desconfiando que o Noah tá metendo chifre nela. Então ela vai treinar aqui pro concurso junto com o Marcos. E eles mandam um bocado de pássaros estranhos lá. E ela fica pensando na vida dela, depois ela chora. E tudo isso aqui termina com os dois muito perto mesmo. Mas te acalma, que ainda não é agora que vai rolar esse beijo. E chegando em casa, o Noah liga pra Ellie de novo pra desejar boa sorte na competição, que vai acontecer amanhã. Ele fala que ele sabe que eles precisam conversar. Então, ele vai pra casa, passar o feriado de ação de graças, e lá eles podem conversar pessoalmente. E beleza, agora finalmente chegou o grande dia da competição do joguinho de dança. E o Marcos e a Ellie se preparam e eles vão pro evento. E pô, esse evento aqui tem uma plateia imensa e ainda tem fogo saindo do chão. E tá valendo, né? Ainda mais com um prêmio de $50 mil. Enquanto isso, o Dee descobre que a Ellie tá planejando fazer faculdade em outro lugar. E claro, ele fica muito chateado de novo. Mas voltando pro campeonato, a Ellie e o Marcos sobem no palco e começam a dançar. E eles dançam bem pra cacete, todo mundo fica muito impressionado. Até o Noah, porque ele foi lá apoiar a mina dele pessoalmente. E do nada o bagulho vira uma competição de mortal. Porque olha só o que o Marcos faz. Todo mundo aplaude, todo mundo vibra. A galera comemora aqui mais do que gol no final do segundo tempo. E o Noah fica felizão. Ele fica altamente orgulhoso da Ellie. Só que aí, meu patrão, o Marcos fica pertinho da Ellie de novo. E rola isso aqui. Que merda, hein? Exatamente. Tanto momento pra Ellie meter esse chifre. Ela faz isso na cara do Noah e na cara de milhares de pessoas, porque isso aqui tá sendo transmitido pela internet. E o pior de tudo é que o cara foi lá apoiar ela e ele tava muito feliz por ela. E beleza, tem todo o lance da Chloe também, mas dois errados não fazem um certo. E o Noah tinha falado que eles iam conversar pessoalmente, cara. Assim que eles chegassem, pô, isso aqui é muita mancada, mano. E é foda porque depois disso, a Ellie tinha ficado feliz pra caramba. Mas aí ela vê o corno, quer dizer, ela vê o Noah e ela lembra do que ela acabou de fazer. E tá registrado, irmão. Tá tudo registrado. Todos os amigos do cara vão poder ver e encher o saco dele porque ele é corno. E depois disso, a Ellie ganha $50 mil. E eu nunca vi ninguém tão triste depois de ganhar tanto dinheiro. E daí, a Ellie, que tá narrando o filme, começa a fazer um discurso como não dá pra enxergar, tão longe na estrada, e que o destino nunca é exatamente o que a gente espera. E realmente, né? Não tem como tu esperar coisas boas depois de beijar um cara na frente do teu namorado. Aí sai tudo do controle mesmo, né? Não dá pra esperar nada. E como a Ellie beijou o Marcos tenta falar com ela. Mas ela diz que ela não quer conversar agora. Ela manda várias mensagens pro Noah e ela ainda fica surpresa quando o cara não responde, né? Por que será que ele não tá respondendo? E o Dee também não responde, mas aqui ela não sabe por quê. E assim, como a família deles não desgruda, a Ellie e o pai vão passar o dia de ação de graças com a família Flynn. Só que chegando lá, ninguém tá afim de falar com a Ellie. Nem a Rachel, nem o Dee e muito menos o Noah, que trouxe a Chloe junto. E o almoço é horrível, porque todo mundo fica jogando indireta pra Ellie e quando ela responde um por um, ela diz pra Rachel que ela não sabe nem por que a Rachel tá com raiva dela. Sendo que a Rachel falou na frente de todo mundo que ela tá com raiva porque a Ellie perturba e não desgruda deles. Só que aí ela descobre que o Dee não falou com a Ellie sobre isso. E aí ela fica muito envergonhada por ter brigado com a Ellie, sendo que a Ellie perturba mesmo, então ela devia ter brigado com os dois. Ela vai embora do almoço e quando o Dee vai atrás dela, ela diz que ela ouviu o que ele disse no primeiro filme. Porque quando ele tava lá frescando a vida da Ellie, ele disse pra Ellie que se ela não gostasse da Rachel, ele terminaria com ela. E isso deixou a Rachel muito pensativa, mas mesmo assim, ela deixou as coisas rolarem. Só que aí, o namorado dela não quer passar nenhum tempo com ela, e aí fica difícil, né? Como é que ela vai namorar com um cara que não quer sair com ela? E na mesa do almoço, todo mundo começa a dizer pelo que é grato. O Noah fala que ele é grato pela família, pela Chloe e pela moto dele que ele vai querer de volta. Mas aí a Ellie fala que ela é grata por ter achado o brinco da Chloe. E sinceramente, o povo chato, cara. Primeiro que não era nem pra ele tá aí, sendo que ninguém quer falar com ela por que ela foi aí. Por que ela não passou o feriado só com o pai dela? Que é a única pessoa que é obrigado a aturar ela pro resto da vida. E segundo, drama adolescente estragando o almoço é foda, pô. Ninguém comeu direito, ninguém elogiou aqui a senhora Flynn, que deve ter dado duro pra reunir esse monte de Zé Ruela pra
pra comemorar o feriado. Ninguém falou obrigado pelo almoço. Eles ficaram só dando chilique. E eu juro, se eu fosse ela, eu mandava todo mundo pra casa do caralho. A Ellie vai embora e depois ela tenta se desculpar com a Rachel. Mas aí, a Rachel fala pra Ellie se lembrar da regra número 16, que diz que quando seu melhor amigo precisa de você, tu tem que estar do lado dele. E por que a Rachel sabe as regras? E o Noah conversa com a Chloe e ela fala que depois que ela brigou com o namorado, ela invadiu o quarto dele e dormiu lá quando não tinha ninguém. E é por isso que ela deixou o brinco cair na cama. E pô, mesmo essa história aqui sendo verdade, eu não acho que tem uma pessoa no mundo inteiro que acreditar nisso. A Ellie vai falar com o Lee e fala que ele devia ter contado que a Rachel tava de saco cheio dela. Mas ele diz que na verdade, ele não contou porque gosta muito de passar tempo com ela. Com a Ellie no caso, né? Porque com a Rachel ele não gosta tanto. Então os dois fazem a tradição do ossinho de ação de graças, que é bem simples. Uma pessoa pega um osso, faz um pedido e eles tentam quebrar. E quem quebrar o osso vai ter o desejo realizado. E o Lee deseja que a Rachel dê outra chance pra ele, mas o osso quebra do lado da Ellie. Então finalmente, depois de 1h46 de filme, a gente vê a Barraca do Beijo, que dura o tempo de um mini videoclipe. E aqui na Barraca do Beijo, todo mundo arma pra colocar a Rachel e o Lee pra se beijarem. E os dois se beijam e acabam fazendo as pazes. A Chloe e o Noah estão no aeroporto. E o Noah tá lá se desfazendo na cadeira, morrendo de saudade da Ellie, porque né, ele é um corno manso mesmo, não tem jeito. Não tem como tu ver tua mina beijando um cara na tua frente e não sentir nada além de raiva. Na moral, Noah, te falta ódio. E a Ellie participa de novo da Barraca do Beijo. E dessa vez, quem paga é o Marcos, que só tá ali pra conversar com a Ellie, porque ele acha que pagando, ela vai responder as perguntas dele. E ele fala pra ela que eles se beijaram e nunca mais se falaram. E pô, é muita coragem conversar sobre coisas altamente pessoais na frente de todo mundo. Porque ela vira pra ele e ela fala que não sabe o que tem entre eles. Que ela sente que tem alguma coisa, mas que ele não é o cara. Porque ela gosta mesmo é do corninho dela. E assim, o cara pagou o ingresso pra levar um fora na frente de todo mundo. Isso aqui é muito esculacho, cara. Esse filme tá só esculacho pra todo mundo. Então, a Ellie sai de lá e vai correndo pro aeroporto atrás do Noah. Mas quando ela chega, ela dá de cara com a Chloe. E descobre que o Noah também foi correndo atrás dela na Barraca do Beijo. Mas depois do desencontro, os dois se encontram no lugar que o Noah costumava levar as garotas que ele pegava antes. O Noah fala que quando ele foi embora, ele começou a levar bomba na faculdade. E que depois ele conheceu a Chloe e ela apresentou ele pra vários amigos. E ele achou que os dois podiam ser amigos igual o Lee e a Ellie. Mas ele ficou muito triste quando a Ellie começou a desconfiar que ele tava traindo ela. E se tu acha que ele tá incomodado por ela ter beijado alguém na frente dele, não, ele não tá incomodado. Eu não ligo que você beijou ele. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! E no fim, a Ellie fala pro Noah que ama ele, que sempre foi ele e tá tudo em paz agora. A Ellie se forma, ela faz uma carta de admissão falando que ela quer ser uma pessoa boa pra todo mundo que ela gosta, e a gente vê que ela foi aceita nas 2 faculdades. Então ela tem que escolher entre ir estudar com o Lee ou ir estudar com o Noah. E é isso, a gente chegou no final do segundo filme. Comenta aqui o que foi que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acham dessa pérola. Comentem a opinião de vocês sobre o Noah ser corno, porque ele é corno, não sei por que ele tá agindo como se não fosse. E eu deixo pra vocês aqui esse vídeo de Harry Potter, porque tá rolando aqui no canal a saga inteira. Toda semana tem um vídeo e eu sei que vocês vão gostar. E claro, ativa as notificações pra não perder a continuação da Barraca do Beijo, porque eu com certeza vou terminar de fazer esses filmes. No mais, é isso. Tamo junto, valeu e falou!